Nínive era a capital da Assíria. Os assírios tinham estabelecido um grande império. Eram povos pagãos. E Deus manda o profeta Jonas pregar a conversão aí na capital da Assíria, uma grande cidade que, como nos diz a primeira leitura, eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Nós sabemos que o profeta Jonas vai a contragosto. Num primeiro momento tenta se esquivar, tenta fugir de Deus, mas se vê forçado a cumprir a ordem de Deus. E ele então prega dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias, que é justamente o tempo que dura a quaresma. É o tempo que Deus dá para a conversão dos ninivitas. E então eles agem de modo inesperado. Eles fazem penitência. Eles realizam sinais de conversão. E então Deus vê essas obras de conversão, se compadece e suspende o mal que tinha ameaçado fazer-lhes. Isso causa uma certa revolta no profeta Jonas, que esperava que Deus cumprisse a ameaça, esperava que Deus destruísse a cidade. E Deus explica para o profeta Jonas que ele não quer a morte do pecador, que aquelas pessoas eram ignorantes, mas que Deus queria justamente a sua conversão. Deus não sente prazer na morte do pecador, na sua destruição, no seu mal, mas Ele quer que todos os homens se voltem para Ele. Então, no Evangelho, Jesus, retomando essa história do profeta Jonas e da conversão dos ninivitas, diz para aquelas pessoas da sua geração, que eram judeus, que conheciam a lei, que conheciam as Escrituras, que no dia do julgamento eles seriam julgados pelos ninivitas. Os ninivitas se levantarão. Essa palavra grega é a mesma usada para dizer ressurreição. Ou seja, no dia do julgamento, os ninivitas ressuscitarão juntamente com esta geração e a condenarão. Vocês pedem um sinal, vocês buscam um sinal. Eles queriam que Jesus fizesse milagres, prodígios, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um sinal para os ninivitas, e o Filho do Homem é um sinal para esta geração. O conteúdo da pregação de Jesus, desde o começo, sempre foi: convertei-vos, fazei penitência, crede no Evangelho, o reino de Deus está perto. Por isso, esse é o sinal que Jesus apresenta, o sinal de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. E numa outra passagem, Jesus também faz um outro paralelo, dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. A ressurreição de Jesus é o grande sinal
de que nós também ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, conforme nós tivermos escutado ou não a voz de Deus, que nos convida à conversão. Esse é o grande sinal que Deus espera de nós. Obras de conversão, frutos de conversão. Olhando para a cruz, olhando para o mistério da Páscoa de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, nós nos dispomos a nos convertermos, a nos voltarmos para Deus, que não quer a nossa morte, mas quer que tenhamos vida em plenitude. Peçamos a Ele que, assim como os ninivitas, naqueles 40 dias que Deus lhes deu com a pregação de Jonas, se converteram, nós também nestes 40 dias da Quaresma trilhemos um caminho de conversão. Amém.